Uma página 59. Tá? Questão 6. Tá bom? Nós temos aí um gráfico, né? Nós temos um gráfico. Vou fazer aqui o gráfico mais ou menos. Só para direcionar aqui. Né? Então, nós temos aqui, ó, eixo X, né? E o eixo Y. E temos uma reta horário, hein, galera? Então, nós temos que uma reta. Quando vocês visualizarem uma reta, vocês têm que lembrar. Deixa eu colocar aqui até do lado aqui, ó. Reta. Reta pertence à função do primeiro grau. Tá? Chamamos de reta ou função linear também pelo fato de ser a reta, né? Está em linha, né? Então, vou precisar mais disso aqui não. Então, qual seria a lei de formação para construir um gráfico como esse? Tá? Seria y igual a x, né? Mais b. Chamamos de lei de formação do primeiro grau, ou lei da função do primeiro grau. Também chamamos de y de f de x, né? Ou seja, está em função de x. Ok? Só esqueci de pegar os pares ordenados, né? Vamos voltar aqui então. Nós temos quais pares ordenados ali? Para a gente colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o 7, né? Ele está formando ponto com y igual a 4. Ou seja, está formou um par ordenado com y igual a 4. Então, vou colocar aqui o par ordenado, então é 7 e 4. Tá? O outro par ordenado está aqui, ó, que está bem especificado. É o 1 e 1. Ou seja, x1 e y1. Tá? Eu com dois pares ordenados, eu já consigo resolver essa questão. Essa reta, ela está passando no eixo y. Em que ponto? A gente não tem como descobrir aqui. Dá para chutar, né? Está mais ou menos pela metade. Não funciona chute, né? Eu chutaria metade, 0,5, mas a gente tem que calcular isso. Como que a gente calcularia isso? Ele está passando também no eixo x menos 1. Tá? Então vamos lá. Aqui é 0, né? Ele está pedindo o que é a questão? Ó, a lei da função.
Qual é a lei da função? Y igual a x mais b. Eu tenho que encontrar. Como que a gente faz? Vamos entender essa lei da função. O y e o x são variáveis. Tá? Eu não coloco valores neles. Se perceberem nas opções A, B, C e D, eu não tenho valores para y e x. A minha lei da função tem que encontrar quem? O A, coeficiente chama coeficiente angular, e o B, chama coeficiente linear. Ok? Como que eu calculo esses dois coeficientes? Quem entender isso aqui já entendeu a função do primeiro grau. Tá? Já sabe construir o gráfico, já sabe ler o gráfico, como encontrar os coeficientes. Primeira coisa que vocês têm que ver. Olha só, olhou o gráfico? Eu sugiro vocês olharem se ele é crescente ou decrescente. Primeira coisa, esse gráfico ele é crescente ou decrescente? Vamos colocar aqui, ó, crescente ou decrescente. Não, mas ele não perguntou isso. É análise. Vamos analisar o gráfico. Ele é crescente ou decrescente? Quando é crescente e quando é decrescente? Bem, como que é o sentido positivo numa reta numérica? Né? Ela cresce. Lembra que a gente estudou reta numérica? A gente estuda reta numérica desde o 6º ano. A gente cresce da esquerda para a direita, né? É a mesma coisa. Tá? Ou seja, aqui não é questão de crescer, né? É questão de sinais de negativo e positivo. Se eu colocar aqui, ó, 0 e aqui é negativo, ele se torna positivo à medida, né, que você vai jogando para a direita, da esquerda para a direita. Se eu estou aqui com menos 2, né, eu vou encontrar números positivos andando para a direita. Tá ok? Aqui eu estou querendo relacionar com crescimento ou decrescer. Se essa reta ela está subindo da esquerda para a direita, nós chamamos crescente. Bateu o olho, se no gráfico a reta está crescendo da esquerda para a direita, chamamos de crescente. Então, portanto, esse gráfico ele é crescente. Tá? Quando é crescente, isso me importa demais na hora de estiver construindo, formando a lei da formação. Por quê? A lei de formação, aquele coeficiente A, quando é maior que 0, é crescente. Então, portanto, o meu coeficiente A vai ser positivo. Vai ser positivo. Então, a lei da formação vai ser positiva. Bem, entre essas opções aí, todos são positivos, né? Mas poderia ter caso, entre essas opções A, B, C e D aí, o coeficiente ser negativo. Aí você já eliminaria, né, uma das opções. Tá? É positivo. Pode cair também questões assim. O seguinte gráfico é crescente ou decrescente, uma coisa bem simples. Tá? A primeira coisa que vocês têm que analisar. Agora vamos calcular o valor de A. Como calcular A? Como que a gente calcula esse coeficiente A? Gente, tem duas formas. Tá? Tem duas formas. Como eu tenho só 10 minutos no restante da aula, eu vou escolher dois pares ordenados. Eu vou trabalhar com uma forma. Vocês peguem dois pares ordenados, já foi identificado no gráfico, esses pares ordenados. Eu vou chamar um par ordenado de A, tá? Letrinha A, só para organizar. Vou pegar aquele 1 e 1, é um par ordenado. Tá vendo? Ó? O que é par ordenado? É um ponto, tá? Que você está sendo especificado
dentro do plano cartesiano, aonde o gráfico vai passar por esse ponto, a reta no caso, né? Então, é um ponto onde a reta está passando. Então, eu tenho um par ordenado, x e y. O que eu vou pegar? Eu vou pegar esse par ordenado, A, que eu chamei de A, vou catar lá, ó, lei da função, que é y igual a x mais b, e vou substituir. Vou substituir o que é x, coloco em x, o que é y, coloco em y. Então, y ali é 1. Vou colocar assim, ó, 1 igual a vezes 1, porque o x é 1 também, mais b. Então, 1 é igual a mais b, porque a vezes 1 é a, né? Organizando, trocando as ordens, que eu gosto de trabalhar com coeficientes do lado de cá, ficaria assim a equação. A mais b igual a 1. Agora, vamos pegar um outro par ordenado, que eu vou chamar de b, que já foi identificado no gráfico, que é o 7 e o 4, tá? Que é o 7 e o 4. Então, vamos lá, vou pegar o ponto B e vou substituir, fazer a mesma coisa, tá? Então, ficaria assim, ó, 7 é o x, né? Coloque sempre assim, ó, as letrinhas em cima, para ajudar, para não confundir. Aqui é 7 positivo e 4 positivo. Então, vai ficar 4 igual a vezes 7 mais b. 4 é igual a 7a mais b. Trocando essa ordem aqui, ficaria assim, ó, 7a mais b igual a 4. Eu tenho duas equações, com duas variáveis para encontrarmos. Então, vamos montar o sistema. Vamos colocar aqui as duas equações encontradas. E vou fazer a subtração. Eu não estou falando em método de adição, estou falando agora em método de subtração. Eu vou subtrair uma equação pela outra. Por que eu vou subtrair? Porque eu estou decidindo em fazer por subtração. Eu poderia multiplicar por menos 1 uma das duas equações, porque, olha só, vocês analisarem, eu tenho B e B são iguais. Só que sinais, né, são iguais também, ó, mais e mais. Eu, para anular isso aqui, ou eu subtraio por menos 1 e somo, ou subtraio. Faço minha subtração, não preciso multiplicar por menos 1. Quer ver só? Ó, A menos 7A vai dar menos 6A. Tá? Peguei o A e subtraí por 7A. B menos B vai dar 0. 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, menos 6A é igual a menos 3. Então, A vai ser o quê? Menos 3 dividido por menos 6. Menos com menos vai dar um resultado positivo. Eu tenho um número negativo em cima e embaixo. E 3/6 eu tenho que simplificar. Toda fração, se der para simplificar, tenho que simplificar. No caso aqui eu divido por 3, né? É comum aos dois. Então vai dar 1 meio. Portanto, o meu coeficiente A é o valor de 1 meio. Bem, eu tenho que achar o valor de B para concluir. Como que eu faço para encontrar o valor de B? Eu vou escolher uma dessas duas equações. Vou pegar que tem menos números. Ó, A mais B é igual a 1, que é 7, né? Aqui não temos nada multiplicando com A nem com B. Então, eu prefiro a primeira equação. Vocês podem escolher qualquer uma. Então, eu vou pegar esse meio e jogar lá no valor de A.
Então, seria 1 meio mais B igual a 1. B, então, vai ser 1 menos 1 meio. Se eu tenho um inteiro e estou tirando meio, vai sobrar o quê? Meio também. Não preciso fazer MMC aqui, né? Você pode utilizar também a cabeça aí, né? Raciocínio direto. Então, a minha lei de formação, que é y igual a x mais b, ficaria y, eu só vou substituir os coeficientes encontrados. No lugar de a, vou colocar 1 meio x, e o b, vou colocar 1 meio. Tá ok? Como que seria essa solução? Então, lá nas opções, seria a letra D. Tá? Então, tá aí a solução da questão 6. Eu encontrei dois pares ordenados no gráfico. Substituí cada ponto encontrado na lei da formação y igual a x mais b, no qual toda equação, toda função do primeiro grau, trabalhamos com essa lei. É uma lei, é uma regra. Substituí x e y nessa lei para encontrarmos a e b. Só que formamos uma equação com duas variáveis. Portanto, por isso que eu utilizo outro par ordenado, para construir uma outra equação com dois pares ordenados. Com duas variáveis. Aí formei duas equações, a mais b igual a 1, 7a mais b igual a 4. Toda vez que vocês tiverem duas equações com mesmas variáveis, sistema, né? Sistema. Resolvi o sistema através do método de subtração, porque o mais b ele se repete, mais b e mais b. Eu não posso anular se eu não subtrair ou multiplicar por menos 1, né? Tanto faz. Se eu multiplicar por menos 1 uma das equações, eu faria adição. Mas eu preferi fazer direto, subtraindo. Né? Se você tem dois números e você subtrai esses dois números, anula, não é? 2 menos 2, 0. Então, a menos 7a, ok. B menos b, ok, 0. E 1 menos 4, ok, menos 3. Encontrei o valor de a. Depois substituí em uma das duas equações, escolhi a primeira e encontrei o valor de b. Após isso, encontrar o a e o b, substituí aonde? Na lei principal, que é a lei da função do primeiro grau. Porque a questão pediu essa lei. A lei eu só encontro a e b, mantenho y e x. Acabou, letra D. Tá? A gente vai trabalhar isso hoje ainda, na próxima aula. Vou fazer mais uma questão sobre isso na próxima aula. Uma ou duas. Tá? Então a aula... Tudo bem, estou começando agora. Vamos lá, questão 7. Então, x... Recapitulando novamente aqui, tá? X é a quantidade comprada e y é o valor total pago. Se eu comprei 4 unidades, gastei, na verdade, né, R$2. Vamos na pergunta aqui. Um comerciante que pretende comprar 2.350 unidades desse produto para revender, pagará nessa compra o valor total dele. Então, ele está dizendo o seguinte. Se eu comprar 2.350 unidades, quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou gastar? Ah, professor, isso parece uma regra de 3, né? Olha, se 4
Se 4 eu gasto R$2, então 2.350 vou gastar Y. Assim, eu posso resolver isso aí através de uma regra de 3, sem problema. Deixa eu... Gente, cadê a tela? Sumiu. A câmera de vocês, hein? Sumiu a questão, cadê? Fui lá para x ao quadrado. 60. Chuvinha boa para estudar, hein? Aqui tá chovendo. Não tá chovendo aí, não? Aqui já está chovendo. Pronto, cheguei na tela que eu queria. Tá? Vamos lá, presta atenção então aqui. Então, Larissa, você que chegou aí agora aí também, olha só, o gráfico abaixo, rapidinho, representa a quantidade comprada X, ou seja, X é a quantidade, se eu comprei 4 unidades, tá? Está em X. Se eu comprei 5 unidades, X, representa tudo no eixo X. E o que seria Y? O valor total pago, tá? Então, presta atenção. Por que par ordenado? Isso aqui ajuda a entender essa construção, né, do gráfico. Se eu compro 4 unidades, eu gastei R$2. Tá? E assim vai. É um gráfico crescente. Se eu comprar tantas unidades aqui, no caso, vamos ver aqui a pergunta. Ó, o comerciante pretende comprar 2.350. 2.350. Seria em que par isso aqui, né? Na verdade, em que ponto? Mais ou menos aqui, né? Então, a gente teria que encontrar um Y para 2.350. A gente pode fazer... Oi. Não, eu comecei ela agora. Estou explicando, calma. Tá? Vamos lá. Eu tenho um plano cartesiano, x, y, onde o meu x representa em unidades a quantidade comprada e meu y, valor total pago. Se eu comprei 4 unidades, eu gastei quanto? R$2. Você consegue visualizar isso? Você consegue ver isso aqui, ó. 4 unidades está para R$2. Aqui, ó, 4 unidades está para 2? Sim, né? Então, vamos lá. Ó, se eu colocar aqui uma tabelinha aqui, ó, unidades e valor que eu paguei. 4 unidades, quanto que eu paguei? Você olhando ali no gráfico. Isso aqui, ó, seria meu valor. E aqui a quantidade. 4 unidades eu paguei quanto? Olha para o gráfico. Olha o ponto.
Entendeu? Eu paguei quanto? 2. Entendeu? 2.350. Eu paguei quanto? Não tem como saber, né? Não especifica no gráfico. Tem que calcular isso. Por que 2.350? Está aqui, ó, um comerciante que pretende comprar 2.350 unidades desse produto. Como ele está falando em unidades, é meu X. X não é unidades. Quanto que eu vou pagar? Meu Y. 4 unidades eu pago 2. 2.350 é meu Y. Estou querendo dizer para vocês o seguinte, dá para fazer por regra de 3 aqui, tá? Regra de 3 simples. Aliás, muitas questões a gente consegue resolver por regra de 3, que é uma proporção, né? Se 4 eu tenho 2, 2.350 eu vou ter quanto? Né? Então, como que a gente faria isso? Eu fiz uma tabelinha aqui de x e y, que seria unidades e valor. O que é unidade, coloco embaixo aqui. O que é valor? Vamos lá, unidade, 4 unidades, R$12. 2.350 unidades, não sei. É a pergunta. Não sei. Bem, então, fazendo por regra de 3 simples, eu consigo resolver essa questão. 4 está para 2, como 2.350 está para y. Aí cruza. Lógico que eu vou ensinar através de função para vocês, tá? Só estou mostrando para vocês uma dica de provas. O importante também é obter resultados, né? Eu fiz por regra de 3 lá na prova do IF. Praticamente a prova inteira. Se você chegou ao resultado, ótimo. Mas isso aqui faz parte função do primeiro grau. Tá? Porque primeiro grau é uma reta, é um gráfico que compõe por uma reta, e todo gráfico que é uma reta é função do primeiro grau. Então 2.350 dividido vezes 2 vai dar 4.700. Y é igual a 4.700 dividido por 4. Vai dar a letra E aqui. 1.175. Tá? Agora eu vou pegar essa mesma questão aí. Oi. Eu vou pegar essa mesma questão e fazer pela lei da função do primeiro grau. Tá bom? Seria y igual a x mais b. Tá? Toda vez que for função do primeiro grau, vocês vão relacionar com essa lei aqui. Professor, o que tem a ver aquela regra de 3? Gente, ó, matemática tem vários caminhos para resolver, vários métodos. Eu apliquei a regra de 3 para mostrar para vocês que a função do primeiro grau dá para trabalhar com regra de 3 simples. X está para y. Acabou. Quando você utiliza esse raciocínio de proporção, algo está para outra variável, que for, né? Isso nos leva à regra de 3 simples. A matemática praticamente toda é uma proporção, ela tem uma proporcionalidade. As fórmulas matemáticas, as fórmulas de física.
bom? Agora eu vou aplicar o conceito de função do primeiro grau para a gente calcular esse 1175. Eu vou entrar aqui, tá? Vocês estão copiando isso aqui? Eu vou abrir uma outra tela aqui. Isso aqui não tem espaço para mim, não. Então vamos lá, gente. Nós temos o quê? Um gráfico, né? Mais ou menos assim. XY. Aqui é 4. E aqui é 2. Tá? Nós temos aqui, ó, onde o gráfico está passando entre os dois eixos, é exatamente no zero, né? E eu estou falando aqui que isso aqui é uma reta. É uma reta, né? Está bem nítido. E reta nos leva à função do primeiro grau. Função do primeiro grau tem a lei que é y igual a x mais b. Estou relacionando. Pronto. Como que eu faço, tá, para montar a lei desse gráfico? Eu tenho que procurar saber quem é o A e quem é o B. Tá bom? Então vamos lá, vamos identificar aqui dois pares ordenados. Então, primeira coisa, identificar dois, no mínimo, né? Pelo menos dois pares. Sim. Se um par, qual seria qual? Fala para mim aqui. 4. Não, não, é sempre x, depois o y. Qual é o y aqui do 4? Olha aqui, é o 2? Tá? Vamos chamar isso aqui de A. Aí vamos substituir esse A aqui. Ah, não. Primeiro vamos identificar os dois pares ordenados no gráfico, Larissa. Tá? Esquece um pouquinho a pergunta. Vamos olhar o gráfico. Vamos identificar dois pares ordenados. Quais são os dois pares ordenados que a gente consegue identificar aqui no gráfico? Eu já identifiquei um, que é o 4 e o 2. Um outro par poderia ser o 0, 0. Por que 0, 0? Exatamente, ó, o gráfico, a reta, né, está atravessando lá no ponto origem. Se eu der continuidade aqui, ó, tem que escolher dois pontos. Quando eu falo dois pares ordenados, é escolher dois pontos naquela reta. Ah, poderia escolher aqui? Escolher aqui não, porque eu não sei o que representa esse ponto. Vou botar um ponto qualquer aqui. Eu tenho que olhar para o gráfico. O que esse gráfico traz de informação para mim? Então, outro ponto é o 0 a 0, né? Ah, por que 2350 e y não seria um ponto? Tá, vamos deixar esse 2350y para a pergunta. Eu quero construir a lei dessa função.
a gente responder, na hora de responder a pergunta da questão, a gente trabalha com 2350 e o y. O objetivo agora é montar a lei desse gráfico. E como que eu monto a lei do gráfico? Analisando o próprio gráfico. Qual é a informação do gráfico? Ele não está ali à toa, né? O que esse gráfico está passando para a gente? Então, eu tenho que identificar os dois pares ordenados nesse gráfico. Ou seja, o par ordenado é o x e o y. Vocês vão escolher dois pontos. Provavelmente todo gráfico vai ter dois pontos para vocês observarem. Então, aqui 4 e 2, vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B. E depois, vamos substituir cada par ordenado na lei y igual a x mais b. Então, identificar dois pares ordenados. 2. Substituir cada par ordenado na lei y igual a x mais b. Então, vamos lá, vamos substituir? Então, primeiro vamos fazer para A. O par ordenado A, que é 4 e 2. No lugar de y, eu coloco o 2, né? Isso aqui seria meu y. Meu x. Então, ficaria assim, ó, 2 igual a A vezes 4 mais B. 2 é igual a 4A mais B. Trocando a ordem, isso aqui ficaria assim, 4A mais B igual a 2. Pronto. Chegamos a uma equação com a variável A e B. Tá? É isso aí. Agora a gente vai fazer o mesmo trabalho com B, que é 0, 0. Então, no lugar do y, vamos colocar quem? O 0. Pode. E no lugar do x, colocar 0 também. Mais b. Portanto, 0 é igual a 0 mais b. 0 é igual a b. Se 0 é igual a b, eu consigo encontrar o valor de A. Não é? Ó, pegando essa equação, 4A mais B igual a 2, substituindo B por 0, fica assim, 4A mais 0 igual a 2. Quatro A igual a 2. A igual a 2 quarto. Bem, aí eu simplifico por 1 meio. Aí por 1 meio por 2, em cima e embaixo, vai dar 1 meio. Então o valor de A é 1 meio e B igual a 0. Então como que ficaria a minha lei de formação? Então 3. Montar a lei. Com os valores encontrados de A e B. A lei é y
igual a x mais b. Então, substituindo a e b, vai ficar y igual a 1 meio x mais 0. Tá? Isso aqui, então, seria y igual a 1 meio x. Construímos a lei. Essa lei é a fórmula de construção para construir aquele gráfico. Agora vamos na pergunta. Ele quer comprar 2.350 unidades, né? 2.350 unidades. Quanto que ele vai pagar por isso? Bem, gente, o Y é o valor a ser pago. A ser pago. E o X representa as unidades. Vamos substituir, então, o que a questão falou? X igual a 2.350. Quanto que eu vou pagar? Se eu construir a fórmula, eu consigo resolver isso. Então, meu Y vai ser 1 meio vezes 2.350. Eu vou pagar, então, 2.350 dividido por 2, que é 1.175. Então, com essa lei, eu consigo encontrar qualquer y para aquela determinada unidade, né, que ele comprar. Bom, isso aqui é a fórmula para esse contexto. Regra de 3. Dá sim. Isso. Você entendeu então por que eu comentei regra de 3 com você, né? Com vocês. Porque a gente precisa de tempo, né? Quanto mais tempo, a gente assim, gerar gordura no tempo. Então, se eu consigo resolver uma questão com maior velocidade, eu vou ganhar tempo numa outra questão. Sim, é possível fazer regra de 3 com gráfico de função do primeiro grau. Tá bom? Eu não sei, eu acho que termina muito mais tarde, Larissa, que isso. Tem o quê? Deixa eu ver aqui. Estou olhando o tempo errado. Que hora que é a aula bilíngue? Uia, até meio-dia 15. Até eu tô perdido. Pronto. Tá. Então, questão 9, página 61. Vou analisar então, ó, conforme o meu x cresce, o meu y, que é o t em função de x, também cresce. Ó. 10 está para 7,24,
20 está para 7,30, 30, 7,36. Então, conforme cresce meu x, meu y também está crescente. É uma função crescente. Analisando os dados acima, é correto concluir que eles satisfazem a função. Estou pedindo aqui a lei da função. Tá? Está pedindo exatamente a lei da função. Bem, vamos lá. A Larissa falou, eu consigo resolver tudo por regra de 3? Bem, aqui no caso, ele já está pedindo para montar a lei da função. Não está pedindo para calcular algum y para um x, igual a questão anterior. Aí sim daria para resolver uma regra de 3. Tá? Aqui não. Aqui está pedindo para montar a lei da formação, a lei da função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau. Tá? Essa lei da função do primeiro grau é y igual a x mais b. Aí, Larissa, não sei se a Larissa está online, hein? Tá? Larissa, quando não pedir, presta atenção, compara com a questão anterior. A questão anterior, ela deu um x lá, 2.350, e eu queria encontrar um y. Sim, aí é possível trabalhar com regra de 3. Tá? Beleza, aqui não. Nesse caso, não é possível. Só quando solicitar, quando a questão lhe der um x e pedir para calcular um y. No caso, lá foi o valor total a ser pago, né, que é o y. Sumiu a tela. Tá? Então, a gente vai ter que identificar dois pares ordenados. Não tem como fugir disso. É fácil, não é difícil. Eu tenho aquela tabelinha ali, ó. Vamos pegar dois pares ordenados. Vamos pegar aqui, ó, o primeiro, 10 e 7,24. Gente, por isso que é importante trabalhar com ponto e vírgula, porque ali, no caso, é um número decimal. Pode confundir, né? Sim. Sexta não, segunda. Segunda acho que é feriado, dia 7. Bom, eu vou chamar esse primeiro ponto. Olha só, Larissa, eu peguei, ó. Volta aqui comigo. Vamos lá. Eu estou pegando, presta atenção aqui. Eu estou pegando o par ordenado, olhando na tabelinha. X é o 10. E o meu Y, 7,24. Tá? Então, meu par ordenado está aqui, ó. 10 e 7,24. Tá? Vou escolher o outro ponto, que é o 20. Vou chamar de B. Par ordenado B. Cadê? Que é o 20. Ponto e vírgula. Coloque ponto e vírgula. Porque número decimal. Calma aí, Rio. Vamos lá. Tá? Agora a gente vai fazer substituição. Substituir A. Então vai ficar assim, ó. 7,24 é igual a vezes 10 mais B. Então vai ficar 10A mais B igual a 7,24. Show? Então, da onde veio essa equação? Através do primeiro ponto que eu escolhi. Eu escolhi esse ponto. Tá? Então, eu escolhi esse ponto aqui, ó.
Sim. Da onde veio essa equação? Através da lei. Nós temos sempre uma lei de função. Essa aqui é a função primeiro grau, né? A sua referência é essa lei. Tá bom? Compare lá com ela lá. No lugar de y eu coloquei quem? 7, esse aqui é meu y, aqui é meu x. Isso. Tá bom? Agora B. Vou pegar aquele par ordenado ali B, mesma coisa, no lugar de y vou colocar 7,30 igual a A vezes 20 mais B. Então ficaria 20A mais B igual a 7,30. Bom? Eu tenho que achar o A e o B. Sistema 10A mais B igual a 7,24. 20A mais B igual a 7,30. Vou aumentar essa tela aqui. Então, ficaria assim. Sistema. Eu vou subtrair a primeira equação com a de baixo, porque eu tenho mais B e mais B. Subtraindo, eu anulo isso. Mais B menos B vai dar zero. Larissa, refaça isso, tá? Refaça as duas questões que a gente está trabalhando aqui. Todos vocês, por favor. Fixação. 10A menos 20A dá menos 10A. Sete vírgula 24 menos 7,30 vai dar 0,06. Tá? Então, menos 10A é igual a 0,06. Aqui é menos, né? Espera aí. Vamos ver se é AC? Então, vai ser A é igual a 0,06 dividido por 10. Deixa eu ver a letra C lá. Não é a letra C, não. Quanto que dá 0,06 dividido por 10? Como que a gente faz essa conta aqui, gente? Como que a gente resolve isso? Olha só. Para cortar o zero, eu tenho que analisar um número que tem mais casas decimais, no caso 0,06. E tem quantas casas decimais aqui? 2. Então eu vou multiplicar esse número por 100. E vou multiplicar embaixo por 100 também. Aí vai ficar assim, ó. Aí agora eu posso eliminar a vírgula. 6, 10 vezes 100, 1000. 6 sobre 1000. 6 sobre 1000 é 0,006. Então é a letra A, né? Eu acho que é a única que tem essa opção. Espera aí. Mas vamos terminar. Nós encontramos o valor de A aqui. E o B? Como que a gente calcula o B? Vou escolher essa equação aqui. A primeira, vamos fazer 10 vezes 0,006
mais B é igual a 7,24. Tá? Eu substituí no lugar de A, coloquei 0,006, porque eu já encontrei esse valor. Quando eu multiplico por 10, eu ando uma casa decimal para a direita. Então, vai ficar 0,0, a vírgula vem para cá, né? 0,06 mais B é igual a 7,24. B vai ser 7,24 menos 0,06. Isso aqui é 7,18. Então, isso aqui seria o meu valor de B. Agora é só substituir no lugar de A e B. Vai ficar assim, ó. 0,006x mais 7,18. Então, a nossa referência é sempre a lei da função, que é o y igual a x mais b. Tá? O objetivo é esse. Eu vou ter que encontrar o a e b para substituir no final e encontrarmos a lei da função. Tá? Seguindo aquele passo a passo que eu fiz na questão anterior, que está na gravação, dá para matar isso aqui, fácil. Só que tem que fixar. Primeiro, par ordenado. Quais são os pares ordenados? Segundo, substituir esses pares ordenados na lei y igual a x mais b. É o que a gente fez aqui. Aí vai montar um sistema. Aí vamos encontrar o a e vamos encontrar o b. Após isso, volta lá na lei da função e coloca seus valores no lugar de a e b. Acabou. Tá? Mas o que pega aí? Matemática, conta. Fazer conta. Trabalhar com vírgula, aí no caso aí foi vírgula. Sistema. Isso aí é fixação. Treina um pouquinho cada dia. Aproveita esse conteúdo que está lhe dando com matemática básica, com conceitos anteriores. Refaçam. Tá bom? É um trabalho para vocês de casa, refazer. Disciplina. Para quem já está entendendo, já está com facilidade no conteúdo, não precisa refazer, né? Aí pode buscar novas questões. Hoje é quarta, né? Hoje é dia de colocar questões novas lá. Para vocês treinarem. Vamos lá, a gente vai fazer mais uma ainda. Copia aí. Vamos lá, fazer bem devagar a próxima questão, que é gráfico. Gosto de gráfico. Vou abrir aqui novamente. Seria a questão 10. Sim. Vai cair algo parecido, sim. Porque cobram dessa forma. Eu tenho que cobrar isso de vocês. Tá? Vocês têm que aprender isso. Tem como fugir disso. Por exemplo, essa questão com gráfico, essa questão que a gente acabou de fazer, é esse tipo de questões que não é que eu goste, é como é cobrado. Não tem como fugir disso. Mas é praticamente, se vocês fixarem, não tem mistério. É entender como identificar o par ordenado num gráfico e trabalhar com essas substituições em x e y. Vai gerar um sistema, vocês vão encontrar A e B.
Vamos lá para a gente encerrar a nossa aula, fazer essa questão aqui. Preste bastante atenção, tá? O gráfico agora ele está trabalhando na parte do eixo onde o y é negativo. A questão é a de baixo, a questão 10. Ótimo. Sim, perfeito. Quais são os pares ordenados que você conseguiu identificar? Perfeito. 5, ponto vírgula menos 5. E depois você encontrou outro par ordenado. Repete para mim. Isso aí. Isso. Deixa eu só organizar aqui minha vida aqui, que foi meio lento. Acho que a pilha do negócio aqui que tá ruim. Pronto. Então vamos lá, questão 10. Então você falou que chamou de A o ponto 5. 5 e menos 5. E o B tu chamou de 10, né? Identificou 10 e menos 7. Perfeito. Aí você foi lá, substituiu, pegando o ponto A, por exemplo, né? É o A, né? Por exemplo, não, é o A. 5 menos 5. Aí temos lá a lei, que é Y igual a X mais B. Aí temos que substituir X e Y. Correto? Então, no lugar de Y, a gente coloca menos 5, que vai ficar A vezes 5 mais B. Organizando isso aqui, ficaria 5A mais B igual a menos 5. Então, seria a nossa primeira equação, né? Depois, o ponto B, par ordenado B. Vamos fazer o mesmo processo. Ficaria assim, ó, menos 7 igual a 10A mais B. Organizando, 10A mais B igual a menos 7. Pronto. A segunda equação está montada. Aí agora, sistema. O sistema seria, então, 5A mais B igual a menos 5. 10A mais B igual a menos 7. Encontrando aqui o A e o B, a gente vai ter que subtrair, né? Por que subtrair? Nós temos mais B e mais B. Subtração anula uma variável, que é o próprio B aqui, né? 5A menos 10A... Oi. Da mesma coisa. Você escolhe uma equação e multiplica por menos 1. Você fez isso? Está fazendo assim? Sim, sim. Sim, pode fazer por menos 1. Que aí você aplica método de adição. Tá? Eu já estou subtraindo direto. Porque o que é o menos 1? É inverter o sinal. E no final vai ser uma subtração. Quer ver só? Eu vou subtrair por menos 1 essa equação aqui. Ó. Vou repetir a primeira.
vai ficar menos 10A, menos B e mais 7. Aqui eu vou somar, tá? 5A mais menos 10A vai dar menos 5A. Mais B mais menos B dá 0. 5 mais 7 dá 12. Vamos fazer agora aqui pelo método subtraindo. Ó. Subtração. Não multipliquei com menos 1. 5A menos 10A é a mesma coisa. Menos 5A. B menos B dá 0. Aqui é menos 5, né? Eu errei aqui. Espera aí. Aqui vai dar 2, tá? Menos 5 menos 7 vira mais, né? Então vai dar 2. Isso aqui é menos 5 menos 7. Isso aqui dá mais. Vai ficar menos 5 mais 7. É a mesma coisa, vai dar 2. Mesma coisa. Então você escolhe. Então qual é o valor de A? A é igual a 2 sobre menos 5. Isso aqui é igual a menos 2 quintos. Ah, por que você não multiplica por menos 1 aqui para trocar o sinal? Pode também. Tá? Eu já trouxe o menos 5. E como esse número aqui é positivo, mais com menos é negativo. Esse aqui seria o valor de A, 2 quintos. Agora tem que achar o valor de B. Qual seria o valor de B? Vamos escolher uma equação aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, 5A mais B igual a menos 5. No lugar de A, vou colocar o menos 2 quintos. 5 vezes menos 2 quintos mais B é igual a menos 5. Aí eu posso cortar 5 com 5. Então, menos 2 mais B é igual a menos 5. B é igual a menos 5 mais 2. B é igual a menos 3. Então, como que ficaria essa lei? Ele pediu para construir a lei, né? Desse gráfico. Então, ficaria f de x vezes isso. Menos 3. Pode colocar menos 3 direto. Acabou. Aí, olha só. Observe aqui o gráfico. Ele é decrescente. Não é menos 2 quintos? Então, esse menos 2 quintos ele já especifica, já identifica como uma reta decrescente. Tá? E o B, olha onde o gráfico cruza lá em Y. Exatamente no ponto menos 3. É o menos 3 que a gente calculou. Menos 3. Então, tem essas relações. É bom relacionar. Negativo, por quê? O gráfico ele decresce. Então, eu já sei que vai dar um número negativo. Que ele está decrescendo, ele está caindo, né? O gráfico está caindo. Isso aí chama decrescente. E o B é menos 3, porque a reta cruzou no eixo Y no ponto 3. Então dá para identificar isso diretamente no olho, algumas coisas. Tá? Mas foquem dessa forma aí que a gente fez. Identifica dois pares ordenados, substitui e faça o cálculo.
tá? Necessário. Treine dessa forma. Eu tenho um gráfico aqui legal para a gente fazer e encerrar a aula, né? Fazer mais essa questão aqui para a gente encerrar. Vamos lá, tentem fazer aí, encontre dois pares ordenados. Eu vou tentar apagar esse negócio aqui. A próxima página, acho que é 62. É para montar a lei da função também. Os pontos aqui, gente, preste atenção aqui, ó. Que ponto seria esse? Qual é o x, qual é o y para cada ponto? Não, olha o ponto independentemente. Cada um é um caso. Esse ponto aqui. Qual é o x? O x é 4. Ótimo. Mas cadê o y? Não subiu nem desceu. Hã? É zero. Ó, segue o alinhamento onde está o x. Ele vai me levar ao zero porque eu nem subi e nem desci. Ele se manteve no eixo zero ali, do y. Caramba. Eu apago isso agora, peraí. Então, olha só, eu tenho ali, ó, vou fazer esse gráfico aqui. Aqui é o 4. Aqui é 1, né? Então, tem dois pontos. Esse par ordenado, meu x é 4. E o meu y, eu não estou verificando nada acima nem abaixo. Aonde o gráfico está passando, você tem que olhar onde o gráfico passa, tá? Seria exatamente esse ponto. Eu não tenho como ir acima nem abaixo. Que se fosse 1, teria que ser aqui esse ponto. Não é. Então, o que aconteceu aqui? Se eu não tenho y, cadê o meu y? É zero. É zero. A mesma coisa aqui no ponto, onde tem esse 1 aqui. Ó. Quem é o x? Espera aí. Não tem x, eu não estou indo para lá nem para cá. Eu estou parado no x. Então é zero. Mas o y eu tenho. Meu y é 1.
Tá? Ó, outro exemplo aqui de um gráfico, ó, vou botar aqui. Aqui é 2. E aqui é 1. Aqui sim, ó, meu x 2 e meu y é 1. E aqui, né, que ficou meio torto. Eu não tenho nem x nem y, então é 0. 0, 0. Tá? Vocês têm que treinar esse visual de pares ordenados, como identificar. Porque depois que identifica, a gente cai dentro na substituição. Né? Eu quero calcular o A e o B. Então, eu vou substituir um ponto desse primeiro, né? 4 e 0. Aí vai ficar assim, ó, 0 igual a A vezes 4 mais B. Ou seja, mudando aqui as ordens, vai ficar assim, ó, menos B é igual a 4A. Depois eu vou substituir o outro par ordenado, que é 0 e 1. Então, aqui no caso, meu x que é 0 e o meu y é 1. Então, vai ser 1 igual a vezes 0 mais B. 1 é igual a B. Então, substituindo, no lugar de B eu vou colocar 1. Então, menos 1 é igual a 4A. Quem é A? A é igual a menos 1 quarto. Como ficaria essa lei, então? Menos 1 quarto x mais 1. Lá nas opções, nós não temos fração, né? Está tudo em decimal, ó. Então, vou ter que passar isso aqui para decimal. 1 quarto é a mesma coisa de 0,5x. Aí, 0,5. Como é negativo, vai ficar menos 0,25. Então, 0,25x mais 1. Letra B ali, ó. Então, vamos lá, gente. A gente tem que identificar os dois pares ordenados. Isso aqui é o principal. Depois, construir a lei de formação. Então, treinem. Onde sentiu dificuldade? Sistema, resolver sistema. Treine o sistema. E identificar os pares ordenados, treine isso aí também. Refaçam. Fiz três ou quatro questões muito importantes aí, né, hoje. Vocês refazendo ela, fixando, já estão preparados para fazer esse tipo de questões. A prova. E vocês? Tá? Então estudem essas questões. Eu vou ver se eu acho mais alguma questão aqui no próprio livro de vocês parecida. Provavelmente, deixa eu olhar aqui a seção extra. A seção extra, ó, a própria questão do Enem 3 é interessante fazer. Mas na seção extra tem um resuminho. Ó, a questão... Essa questão 8 eu acho que foi até para casa. Tem que lembrar aqui.
Tá? Uma outra coisa que eu quero, antes de liberar vocês da chamada, é o seguinte. Toda vez que falarem em raiz, em questão fala assim, encontre a raiz da seguinte função. Por exemplo, eu tenho uma função y igual a x mais 2. Tá? Quando eu falo raiz, é quando o meu y é 0. Ou seja, vocês vão jogar no lugar do y o valor 0 e vamos encontrar o valor de x. Então, x aqui seria menos 2, né? Então, toda vez que falarem em raiz, em algum enunciado, ele está pedindo para calcular o x para y igual a 0. Então, para y igual a 0, existe uma raiz. Sim, é o valor de x. Então, tem questões aí. Eu vi, né? Visualizei fechou aqui, né? Calcule a raiz da seguinte função. Vocês vão encontrar o valor de x para y igual a 0. Bom trabalho para casa. Assistirem essa aula novamente, cara. Estudem essa aula, assistam do início até o fim, porque ela é muito importante, fundamental. A gente acabou de concluir a parte de função do primeiro grau mais importante. Tá? A gente tem aula amanhã ainda, então vamos trabalhar mais algumas coisas, porque semana que vem eu vou entrar em função do segundo grau com vocês. Tá?